Seja muito bem-vinda à Masterclass do Imersão RH Online. Nós vamos falar sobre RH, gestão de pessoas, tecnologia, inovação e muito mais. Se você não quer perder nenhuma informação de workshop, evento e muito mais, siga no Instagram, @ImersãoRH. Vamos juntos! Olá, seja muito bem-vindo ao Imersão RH Masterclass. E hoje nós vamos abordar então o tema sobre prevenção, o poder da prevenção. Evite doenças ocupacionais e atestados médicos. Ninguém quer atestado médico, doença ocupacional. Por quê? Porque isso atrapalha o crescimento da tua empresa, isso denigra a imagem da tua empresa dentro do mercado e isso também traz custos que podem atrapalhar bastante a evolução e o progresso da sua empresa. Meu nome é Renan Azevedo Borges, eu sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso, também sou pós-graduado em Perícias Médicas e pós-graduando em Medicina do Trabalho e Direito Médico e de Saúde. Tá? Minha atuação atualmente é em urgências e emergências, trabalho em UPA, SAMU e também como perito ad hoc da PM e da GM. Então, quando tem alguma demanda ali pericial que a polícia possa necessitar, eles acabam acionando a gente para estar auxiliando eles aí. Também sou perito do Tribunal de Justiça do Paraná, em demandas cíveis, e sou perito médico da Justiça do Trabalho, onde atuo a maior parte das vezes. Tá? Pode passar? O que vamos ver hoje? Bom, hoje nós vamos ver então as doenças relacionadas ao trabalho, entender o que são essas doenças, né? Riscos ambientais e sua correlação com as doenças ocupacionais e prevenção. Coloquei aqui prevenção por obrigação e também prevenção por consciência, né? Uma prevenção consciente. Vamos entender o que é isso. Pode passar? Para a gente conseguir primeiro situar aí se é importante, se não é, falar sobre prevenção no meio do RH, né? Vocês, operadores de RH, eu fiz uma pesquisa. Eu promovi uma pesquisa dentro do público de RH, onde eu consegui abranger um número interessante de empresas. Foram 37 empresas de diferentes áreas, tá? Das mais diversas que vocês imaginam, com a idade de quem respondeu variando de 20 a 58 anos, com uma média de 36, e o tempo de experiência de casa com média de 4 anos, tendo pessoas que tinham até 30 anos de casa, então bastante experiência na área. E eles responderam algumas perguntas. Vamos lá? Coloquei lá, na sua opinião, dentre as opções listadas, né, são essas aqui, qual o maior problema ou desafio relacionado à segurança do trabalho? Isso na sua empresa, né? Como vocês podem ver, a maioria, 40,5%, quase a metade, colocou aqui, ó, dificuldade de compreensão por parte do colaborador, do empregado, quanto à importância do tema. Mas ficou bem distribuído as outras categorias também, olha só. Então, falta de programas ou treinamentos na área de segurança do trabalho, dificuldade de compreensão por parte da empresa, do patrão, quanto à importância do tema, e ausência de comunicação clara, eficiente sobre o tema. Tá? Então, nós vemos que, além do próprio empregado, do próprio colaborador, que tem ali suas dificuldades mesmo em seguir as regras, em entender o que é dito, e muitas vezes entende, mas acha que aquilo é bobagem, também temos um problema aí relacionado à própria empresa, também relacionado a uma comunicação que às vezes não está muito eficiente e falta de treinamentos e programas. Nós vamos ver a importância disso. A próxima pergunta que a gente colocou foi em relação à percepção quanto ao nível de conscientização desses colaboradores, né? Olha que interessante. Então, um nível 3, sendo 1 muito baixo, o nível 5 muito alto, o nível 3, a mediana ali, ficou com 43%, e as distribuições também se mantiveram, mas uma tendência grande ao nível 1 e 2, como vocês podem ver. Então, assim, as pessoas que estão operando RH, não sei se na tua empresa é assim também, mas tem considerado que tem uma carência importante da conscientização dos colaboradores mesmo. Na próxima, a gente consegue ver aqui a percepção, então, da diretoria, né? Como a diretoria aí está muito mais envolvida, então ela cai um pouquinho, mas ainda fica numa mediana, ó. Nível 3, né? O nível 1, que seria muito baixo, também, e o nível 5 deu uma subidinha ali, que era de se esperar também, porque o maior interessado em evitar acidentes, custos, etc., acaba sendo a própria diretoria, o dono da empresa, né? Na próxima,
Fiz aí um quiz, né? A gente não consegue conversar aqui, mas nesse momento, mas você pode mandar a sua pergunta, que a nossa equipe vai responder. Mas eu fiz um quiz com essa galera também e promovi aí então uma pergunta: quais recursos a sua empresa utiliza para promover a saúde e segurança e evitar afastamento no local de trabalho? Aí veio várias respostas, né? Dando treinamento, nenhuma, né? Não sei se a sua empresa é assim também. PCMSO, PGR, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Campanhas de treinamentos, EPIs, conscientização, nenhuma, visita de EPI, pode mudar. Diversas campanhas, treinamentos, setor especializado, CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Que inclusive consta lá na PGR também. Nenhuma, zero. Tem bastante nenhuma e zero aqui, pessoal. Coisa tá feia por aí, né? Palestras, treinamentos, pode mudar. Bastante coisa. Visão humanizada, né? E fica um pouco naquela área mais poética da coisa, né? Não sei se na tua empresa realmente é desse jeito, mas a gente pode estar melhorando isso daí, né? No momento nenhuma, pode mudar. Então são as respostas que a gente acabou tendo e chama atenção que muitos desses entrevistados colocaram nenhuma, né? Ou então, no máximo ali, as básicas, envolvendo aí as regras gerais das normas regulamentadoras. Não passa muito disso, às vezes, né? Então, CIPA, a PGR, PCMSO, e fica nisso aí, né? Sobre esses recursos, né, que eu perguntei para eles, que eles estavam falando que a empresa utilizava, você acredita que está funcionando? E aí, metade diz que não, aliás, metade não, metade diz que parcialmente, dessa outra metade sobrou, a galera falou que não, 29,7% acha que sim. Mas olha só, a bolacha está maior no sentido de que não está tão eficiente, não é mesmo? Pode passar. Você considera que o seu grau de conhecimento é suficiente para lidar com isso? Preciso aprender mais 70%. E é por isso que você está aqui hoje. Então, é importante aprender sobre segurança do trabalho, conseguir implementar melhor, melhorar o seu relacionamento, a demanda da sua empresa, poder agir de maneira melhor aí para promover um ambiente saudável, não é mesmo? Próximo. A Organização Internacional do Trabalho, olha só que dado absurdo, né, gente? Aponta que o Brasil é o quarto colocado no ranking de acidentes de trabalho, né? Isso aqui é uma estimativa de que a cada menos de um minuto, ocorre um acidente de trabalho no mundo. E no Brasil, isso aí, ó, quarto colocado, está atrás de China, Estados Unidos e Rússia. Infelizmente, não são países que são parâmetros quando a gente fala de prevenção de acidente de trabalho, de qualidade, de qualidade dentro da empresa, para o colaborador, de um ambiente seguro, não é mesmo? Pode passar. Nós vamos então falar hoje sobre algo interessante que é a infortunística. Então, acidente de trabalho, dentro da medicina legal, dentro do nosso estudo, dentro da minha área, a gente estuda a infortunística. Segundo Genival Veloso França, a infortunística então estuda os acidentes e as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Nós vamos entender o que são esses termos aqui depois, tá? Não apenas no que se refere à perícia, mas também à higiene, salubridades laborativas, né? Esse é o grande Genival Veloso França aí, uma grande referência na área de medicina legal, tá bom? Pode passar. Aí você me pergunta como acontecem os acidentes. Que a gente consegue ver aqui, não sei se isso acontece na tua empresa, mas olha só essa situação aqui, galera. Todo o cuidado do mundo segurando ali, né? O outro colocou o mais próximo do barranco que ele conseguia. O apoio de uma escada em outra escada, é quase uma metalinguagem. Esse aí limpou um pouquinho para não sujar a cabeça, olha lá. Oh, que coisa. O olho foi pro beleléu ali, né? Esse aí com todo o cuidado, abriu bem no meio ali. Olha só. Esse é o mais inteligente de todos, né? Utilizou o apoio que ele vai cortar. Esse aí eu acho que foi só para ganhar mídia no Instagram. Esse aí também fiquei em dúvida. Esse aí com certeza acho que ele realmente fez alguma merda aí. Ah, isso deve ter doído, com certeza. Aquele momento de descuido, né? O cara solta ali, aí o colega vai lá e segura. Só um pouquinho mais, sempre dá um pouquinho mais, né?
Não, tá pouco ainda. Provavelmente esse rapaz aí deve ser da Índia, daquela região ali. Esse aí descuidou, acabou caindo ele na valeta. É, infelizmente a gente deu uma exagerada aqui, né? São algumas imagens de Instagram, são imagens até bem engraçadas ali. Mas assim, isso pode estar acontecendo na tua empresa e você não está nem sabendo, né? Muitas vezes. A gente viu ali que o pessoal também não está usando EPI, são ambientes completamente descontrolados, né? Mas são trabalho. E são ambientes que envolvem dinâmicas e posturas de trabalho. Então, vamos lá, vamos utilizar como exemplo para a gente comentar um pouquinho. Vamos falar agora sobre os riscos ambientais. Quando a gente fala de riscos ambientais, o que a gente está falando? Pode passar. Estamos falando, então, são 5, tá, pessoal? Então, para a gente conseguir organizar na caixinha na cabeça, riscos ambientais são 5, tá? O primeiro deles, risco físico, que envolve o quê? Envolve ruídos, então, pressão sonora exacerbada, né? Ruídos que podem causar o quê? Podem causar perda funcional da audição, pode também estar envolvido com radiação, e principalmente a radiação ionizante, podendo ocasionar até câncer, tá? Esse risco, por exemplo, quem está mais exposto, o pessoal que trabalha ali com radiografia, com tomografia, ambientes desse tipo, também alguns laboratórios que acabam utilizando de radioisótopos, né? E outros componentes. Também temos ali o risco químico, né, que envolve o quê? Envolve aqueles materiais, aquelas soluções, aqueles elementos que podem trazer agravo à saúde por conta do tipo de material químico que é utilizado ali. Podendo trazer irritação de pele, irritação de vias respiratórias, irritação de olhos, né? Por exemplo, naquele vídeo que a gente viu lá do cara limpando ali o saco de cimento e colocando na cabeça, provavelmente caiu no olho dele. E eu já peguei perícias envolvendo, por exemplo, um questionamento do colaborador quanto à doença trabalhista por irritação no olho. Parece bobagem, pode acontecer, mas isso pode gerar, sim, uma demanda trabalhista, e isso pode ocasionar, sim, uma perda aí, nem que seja para você se defender, né? Então, às vezes você oferece o EPI, oferece o óculos, faz uma dinâmica, orienta e acaba acontecendo. Então, riscos químicos têm que ser identificados também. Próximo risco aqui, os biológicos. Não é todo lugar, não é todo ambiente de trabalho que a gente tem esses riscos biológicos envolvidos, né? Isso está mais ligado aí a laboratórios, ambientes hospitalares, ambientes aí que envolvem limpezas, né, higienização de locais que tenham essa questão biológica. Então são o quê? São os patógenos, vírus, bactérias, fungos, que possam estar causando infecção nesse indivíduo. Próximo, os riscos ergonômicos, que é o que mais chega, galera. Chega muito essa questão ergonômica para a gente estar avaliando. A postura está correta, o cidadão está trabalhando num ambiente adequado, ele tem um local para ele variar a postura dele, ele consegue sentar por um momento, levantar por outro momento, né? Essa variação de postura, está fazendo algum trabalho repetitivo, né? Então ele pega aquele material aqui e passa para cá, e só faz isso o dia inteiro, tem que ter um intervalo, tá? Então todas essas regras aí que a gente vê nas normas acaba proporcionando uma diminuição para tentar minimizar os riscos ergonômicos que vão causar o quê? Vão causar dores musculares, dor nas costas, dor no pescoço, dor no braço, né? Questão de movimentação, não elevar o membro mais do que 90 graus para manipular pesos, altura, né? Trabalhar ali num ambiente onde as coisas estejam ao alcance das mãos, tudo isso é risco ergonômico, né? Pode mudar. E os riscos de acidente. Riscos de acidente é um tópico muito amplo. É algo que você constantemente, nós vamos ver mais para frente nas NRs também, constantemente tem que estar monitorizando, né? Então, para fechar aí os nossos 5 riscos ambientais, risco de acidente, que é o quê? Aquele desnível que todo mundo às vezes percebeu ou não percebeu, mas ninguém fez nada, e a pessoa tropeça, cai, tem uma fratura, acaba gerando uma demanda aí trabalhista que poderia ser evitada. Por exemplo, também, quem trabalha em altura, usar ali o material de proteção, cadeirinha, amarrar direitinho, né, para evitar ali uma precipitação ao solo, causa graves repercussões. Estou com um processo no momento, inclusive envolvendo aí um órgão que deveria estar fiscalizando isso, que acabou descuidando
e teve uma precipitação ao solo de um trabalhador e, infelizmente, tem uma demanda trabalhista. Esse cidadão acabou fraturando perna, acabou não vindo a óbito, graças a Deus, mas acaba gerando uma demanda trabalhista, reduz o tempo dele de serviço, ele diminui a sua capacidade laboral, isso tudo gera demandas, né? Próximo. Quanto aos tipos de acidente de trabalho, nós também vamos classificar. Então, nós vimos até agora ali os riscos ambientais que vão gerar esses acidentes, né? E os tipos, agora nós vamos dar uma geral sobre esses tipos. Não é para a gente ficar expert nisso, mas vamos entender. Pode passar. Temos basicamente 3 tipos, e a classificação ela não é tão engessada, mas eu vou passar para vocês terem uma ideia. Então nós temos aí os acidentes típicos, atípicos e os acidentes de trajeto. Quando a gente fala de acidente típico, é aquele acidente que, em geral, poderia ser evitado. É aquele acidente que deveria ser evitado pela empresa. Por quê? Porque a empresa, no seu escopo de atuação no mercado, ela envolve esses riscos. Então ela já sabe que esses riscos estão envolvidos. Então ela já deveria atuar no sentido de diminuir esses riscos, de prevenir esses riscos, e muitas vezes isso não acontece. Como que eu sei se é típico ou se não é típico? Por exemplo, uma empresa que trabalha com produto químico e, em um determinado momento, esse produto químico entra em contato com a pele desse trabalhador e queima. Se a empresa trabalha com um produto químico, sabendo que o produto químico pode causar lesão de pele, e não dá EPIs, não oferece medidas coletivas para minimizar esse risco, esse trabalhador, esse colaborador, acaba sendo lesionado por esse acidente, por esse químico, então, obviamente, era de se esperar que, se eu trabalho com um químico e isso pode causar lesão, deveria oferecer medidas. Isso é um acidente típico. Outro acidente típico, trabalho em altura, como eu disse o caso ali agora, né? Você sabe que, pela lei da gravidade, tá, as pessoas, os corpos, quem tem massa tende a ser puxado para o chão. Então, não é de se esperar que uma pessoa que trabalha em altura, se tiver algum descuido ali, e que pode acontecer, são seres humanos, isso pode acabar causando precipitação. Acidente típico, deveria ter uma segurança, uma cinta, para estar evitando esse tipo de acidente. Então, acidentes típicos são aqueles que a empresa poderia vislumbrar medidas prévias para evitar que acontecesse. Esses são os acidentes típicos. E muitas vezes são questionados. Tá? Foi ou não foi? Aí lança a mão da perícia, a perícia médica, a perícia técnica, para estar conseguindo tirar essa dúvida aí. Os atípicos são aqueles relacionados às doenças propriamente dito. Então, as doenças, as patologias, geralmente envolvendo aí multifatores, né? Quando a gente fala de atípicos, a gente divide um pouquinho ainda, tá? Em doenças, eu acho que tem um slide, puxa para o próximo slide só para eu ver aqui. Atípicos, puxa mais um. Não, pode voltar. Tá. Então, quando a gente fala de acidentes atípicos, a gente consegue dividir aí ainda em doença do trabalho e doença profissional. Tá? Estão ali entre os atípicos. Algumas pessoas colocam a doença profissional como típico. Não está errado também. Tá? Qual que é a diferença entre doença do trabalho e doença profissional? Tá? A doença profissional, ela se correlaciona com aquela situação em que a própria atividade da empresa, a própria forma como o trabalhador é exposto àquela atividade, acaba sendo muito, muito relacionada à doença ou à lesão que o trabalhador recebeu. Lembra um pouco do típico mesmo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o cidadão, o colaborador, trabalha ali fazendo raio-x e ele tem um câncer. Então, isso é uma doença profissional, era há muito tempo, e com medidas aí de redução de exposição, com medidas de barreiras, né? Com porta de chumbo, com anteparos, acaba se diminuindo e tenta-se tirar, então, o risco dessas doenças profissionais. Outra doença profissional que era muito comum era a pneumoconiose, né? Que é aquela causada pela inalação dos asbestos, ou as asbestoses, né? Por conta daquele trabalhador que trabalhava em minas, né? Então isso aí também
pode ser evitado hoje em dia, de uma forma ou de outra, reduzindo o tempo de exposição, máscara, de barreira e outras coisas mais. Tá? E os acidentes e ainda os acidentes, as doenças do trabalho, né? Então eu falei das doenças profissionais e das doenças do trabalho. As doenças do trabalho, diferente das profissionais, que tem uma relação muito, muito direta, essas são mais difíceis da gente ligar, os pontinhos, de achar o nexo. Por quê? A doença do trabalho, muitas vezes, ela envolve componentes multifatoriais. E aí é onde a porca entorta o rabo. Por quê? Porque o colaborador, o trabalhador, o empregado, ele muitas vezes tá tudo bem com ele ali quando ele está contratado. Ele sente uma dorzinha nas costas, ou outra, ele não procura médico, toma um remédio, e tá tudo bem, continua trabalhando. Ou então ele, minha visão tá um pouquinho ruim, mas não vai atrás. Minha audição tá um pouco ruim, não vai atrás. Muitas vezes até já tinha esse problema antes de entrar na empresa, mas não falou, não citou no momento do exame admissional. Isso acontece muito. E depois, quando sai da empresa, questiona então essa doença e afirma então que é uma doença que foi adquirida no trabalho, por conta do trabalho. E aí vem então a parte do perito médico para tentar achar, será que isso realmente aconteceu no trabalho? A pessoa já tinha? E muitas das vezes a gente acaba tendo não uma causa, mas sim uma concausa, ou seja, junto com outros fatores que a pessoa já tinha, já portava, como genética, como exposição prévia, né? Agregado à exposição do trabalho, ela pode realmente ter precipitado uma piora desse quadro. Né? Isso geraria, então, uma concausa, né? Uma causa concorrente de culpabilidade aí da empresa. Né? Então, são essas doenças mais complicadas. Né? Então, doença degenerativa, lombar, doenças relacionadas aí a multifatorialidades, que envolve genética e outros componentes. E assim também podemos falar sobre os acidentes de trajeto. Falta uma só. Os acidentes de trajeto. Os acidentes de trajeto são acidentes equiparados ao acidente de trabalho, tá? Então o pessoal acha aí que mudou a lei trabalhista e agora acidente de trajeto não é mais acidente. Não, pessoal, vamos lá. É acidente sim, tá? Então acidente de trajeto continua sendo acidente, equiparado ao acidente de trabalho. Isso a gente tem que lembrar que é aquele acidente que ocorre em íntere, né? Aquele acidente que ocorre do trabalho até o domicílio, do domicílio até o trabalho com pequenos desvios. Não é sair do trabalho, ir para a balada e depois ir para casa. Isso já teve um desvio grande. Preciso passar no mercado rapidamente, preciso abastecer meu carro. São aceitáveis esses desvios, né? E pode acontecer, né? Estamos sujeitos a acontecer esse tipo de acidente. São considerados, tá? Pode passar. Pode passar. Aqui eu estava falando das doenças profissionais, né? A fotinha do pulmão todo enroladinho aqui por conta uma fibrose, por conta dessa doença profissional que a gente citou lá do minerador, né? Que aspira muita asbestose, muita poeira. Né? Pode mudar? E com a pandemia, pessoal, quero chamar a atenção para vocês, essa imagem aqui. E com a pandemia, a gente parece que exacerbou, parece que mostrou mais, parece que abriu uma janela que estava um pouco fechada, né? Sobre doenças que são aquelas que muitas vezes enquadram nas atípicas, nas doenças do trabalho, tá? E que tem tido uma demanda altíssima trabalhista, quando a gente fala de psicopatologias. Então, muito questionamento trabalhista por conta de psicopatologias. Dentre elas, como a gente pode ver aqui, estão mais ligadas aí à depressão e os transtornos de ansiedade. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar, porque tudo hoje em dia é transtorno de ansiedade, tudo hoje em dia é depressão, e não é bem assim. Nós temos critérios para isso. A aula não é sobre depressão e transtorno de ansiedade, mas existem critérios e muitas vezes a gente tem que enquadrar nesses critérios e uma parte fica chateada, fica brava, mas tem que enquadrar nesses critérios, né? Mas o ambiente laboral, ele pode sim ser um ambiente que está predispondo ao desenvolvimento de patologias, psicopatologias, ou muitas vezes, não sendo a causa, agindo como concausa, como uma causa concorrente menor, mas que pode estar aí atrapalhando aí a saúde mental do colaborador.
E isso é negativo por vários motivos, tanto pela demanda trabalhista, que isso pode gerar, como também pela redução da produtividade, pelo trabalhador estar trabalhando em um ambiente sem estar estimulado, sem estar feliz. E como é interessante, né? Como as pessoas elas têm um neurônio, a gente tem um neurônio chamado neurônio espelho. Quando a gente vê uma pessoa triste, a gente fica triste. Quando a gente vê uma pessoa feliz, a gente fica feliz. E uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa no ambiente de trabalho, ela pode muitas vezes estar influenciando todo o ambiente de maneira negativa, caindo produtividade, trazendo um ambiente, às vezes, muitas vezes ruim para o seu trabalho. Pode mudar. O famoso burnout, né, galera? Burnout estava muito na moda antigamente, agora parou de falar um pouquinho, mas ainda é algo que é bem em voga. E qual que é a diferença, por exemplo, de uma depressão para o burnout? A depressão ela envolve várias áreas da vida, né? A depressão a pessoa fica com descontroles fisiológicos, né? Dorme mal, ou então só quer dormir, come demais ou come menos, não consegue fazer suas atividades, tem o descuido com a sua auto-higiene, com o seu autocuidado, atinge várias áreas da vida. O burnout também atinge várias áreas, porém ele está relacionado especificamente à atividade trabalhista. Sabe aquela pessoa que falava do seu trabalho assim de maneira muito empolgada, muito animada, e de repente ela não conversa mais sobre o trabalho, ela já vai arrastada. Isso pode ser burnout. A pessoa pode estar em um nível de estresse, um nível de tensão muito grande, com atividades, estão sobrecarregando, pode gerar burnout. Qual que é o problema disso? Inevitavelmente vai gerar absenteísmo, afastamento e acaba também trazendo repercussões financeiras para sua empresa. Próximo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a nossa base para as discussões que se seguem, né? Olha só. O que você vê aqui? Eu vou colocar e você me conta. O cara é baterista agora, né? Só tem artista, né? Esse quis dar uma relaxada. Olha lá, ó. Melhorando a produtividade da empresa, né? Aquela brincadeirinha no meio do expediente. Esse eu achei que foi o mais criativo. Mais um pouquinho de esforço, talvez decolava ali. Bom, você pode olhar isso daí de várias formas, né? Ah, eles não estão cuidando da segurança, eles não estão usando EPI, eles estão fazendo de qualquer maneira o serviço, estão improvisando. Eu vou te falar o que isso aí chama atenção. O ser humano ele tem uma alta necessidade, uma alta demanda por expressar sua criatividade. Muitas vezes a gente reprime a criatividade. E às vezes a sua empresa precisa ter ambientes para expressão de criatividade, para descompressão. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Mas sobre prevenir, né? Já falamos aí então sobre o que é doença, quais são os tipos de doença. Também falamos aí sobre os riscos ambientais, né? Os 5 tipos. Mas vamos falar sobre prevenção então. Como prevenir isso? Do latim aí, praevenire, prae, antes, venire, vir. Eu não sou especialista em latim, devo ter falado do meu jeito aqui, mas o que significa isso? Significa antecipar, perceber previamente, literalmente chegar antes. Você chegar antes do problema acontecer, você chegar antes do acidente ocorrer, você chegar antes daquele processo trabalhista chegar na sua empresa. Próximo. Prevenção por obrigação. Ó as setinhas, ó. Você tem que seguir. Setinhas estão indicando, você simplesmente segue. Não tem muito o que fazer. Isso aí é obrigação. Quem fala da obrigação é o Ministério do Trabalho, a Secretaria de Segurança do Trabalho, e você tem simplesmente que seguir. Sobre essas normas, sobre esses regulamentos que você simplesmente tem que seguir, a gente tem então 38, né? As NR, famosas NRs, né? A NR1 são as disposições gerais, sobre as quais a gente vai dar um enfoque mais daqui a pouco. Mas a gente tem todas elas aqui, ó, suspensão prévia, embargo, interdição, serviço especializado de engenharia e medicina do trabalho, comissão interna de acidentes, as CIPAs, né? Equipamentos, proteção, programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO, na NR7, que nós vamos também dar uma abordada nele.
a prevenção de riscos ambientais, né, que aqui está o PPRA, na verdade agora mudou para PGR, isso aqui está um pouquinho desatualizado o termo, mas é a NR9. Segurança de instalações sobre serviço de eletricidade, transporte de movimento, máquinas, equipamentos, caldeiras, e aí vão especificando, pode mudar, vai especificando cada vez mais, para quem lida com forno, atividades insalubres e perigosas, operações perigosas, né? A NR15 e 16, geralmente quem lida mais é o engenheiro de segurança do trabalho, sob demandas aí periciais, ele acaba avaliando se tem esses riscos de insalubridade, de periculosidade, então ele vai abordar mais essa parte, não é muito o médico do trabalho em si. Ergonomia, ao qual a gente acaba abordando bastante, o médico do trabalho aborda bastante também, que é aquilo que a gente comentou lá, entre os riscos ambientais, a ergonomia, questão de posição, amplitude de movimento, né? Condições de meio de trabalho, principalmente relacionadas à indústria de construção, explosivos, seguranças com inflamáveis e combustíveis, trabalho a céu aberto, segurança na mineração, contra incêndios, em locais de trabalho, medidas sanitárias, resíduos, sinalização como deve ser feita, pode mudar, sobre as fiscalizações e penalidades, né? E vários outros aqui, ó. Reparação, até para a questão de reparação e desmonte naval, olha como é específico, né, as NRs, né? Trabalho em altura, né, para quem trabalha pendurado aí nos prédios, né? Processamento de carnes derivados, etc. Vamos então falar um pouco mais sobre a NR1. Por que eu escolhi falar um pouco mais sobre a NR1? Essa não é uma aula sobre normas regulamentadoras, especificamente. Então nós não, até seria uma aula muito extensa. Então nós vamos focar um pouquinho na NR1, que dá para a gente essa visão macro, essa visão maior sobre o que a gente tem que saber relacionado aí à prevenção de riscos ocupacionais, tá bom? Então ela traz as disposições gerais, gerenciamento de riscos ocupacionais. Vamos passar? E ela já fala ali no seu texto sobre um tratamento diferenciado que as microempresas, né, e os microempreendedores individuais, também como as empresas de pequeno porte, têm em relação a essas regras. Né? Então, sabemos aí que existe um tratamento diferenciado, onde existe uma facilitação para o microempreendedor, para o microempreendedor individual, para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, poder cumprir as regras de maneira um pouco mais acessível, porque nem todas as empresas têm uma estrutura grande para manter um PCMSO, né, um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou para manter uma estrutura onde se coloca toda a questão de gestão de risco de maneira fácil. Então tem essa facilitação, mas essa facilitação a gente tem que se atentar para ela, olha só. Basicamente, no que se tange essa facilitação. Então, o microempreendedor individual está dispensado de elaborar o PGR. Olha o que eu disse, elaborar o PGR. Eu não disse que ele está dispensado de cumprir as normas. Eu não disse que ele está dispensado de seguir o que o PGR delimita. Ele não precisa elaborar o texto, ele não precisa fazer todo aquele trabalho a cada 2 anos ali, está dispensando, né? O microempreendedor e o pequeno porte, a microempresa e a empresa de pequeno porte, está dispensada de elaborar o PGR se o grau de risco estiver entre 1 e 2, e sem outros riscos importantes, riscos químicos, físicos, radiações, né? Então, se for uma empresa com grau de risco 1 e 2, sem esses outros riscos importantes, também está liberada de elaborar o PGR. E onde que eu encontro esse grau de risco 1 e 2? Lá na NR4. Lá tem uma listinha que a gente consegue ver, então, qual que é o grau de risco da atividade da empresa e se enquadrar nesse quesito, está dispensado. O microempreendedor individual, a microempresa e empresa de pequeno porte, graus 1 e 2 sem outros riscos, como foi dito aqui, ficam dispensados de elaborar PCMSO. Então, não precisa elaborar o programa de controle médico e saúde ocupacional, mas ela fica dispensada de cuidar da saúde do seu trabalhador, do seu colaborador, de modo algum. Não precisa manter o programa, não precisa ter, por exemplo, um ambulatório dentro da empresa, não precisa, por exemplo, ter o médico do trabalho da empresa, mas ela precisa utilizar de algum serviço para que seja estabelecido, que esteja nas normas, para estar fazendo, então, a avaliação inicial do trabalhador,
as avaliações periódicas e as avaliações demissionais, quando assim forem necessárias, né? Então, você precisa sim ter essas avaliações médicas, mas não precisa manter a PCMSO. Pode passar? Então, a NR1 fala o seguinte: as organizações, né, as empresas devem evitar riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Então, evitar riscos ocupacionais que devem ser originados, vem lá do acidente típico, né? Identificar os perigos possíveis, né, e possíveis lesões e agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicando nível de risco, aquilo que eu falei lá da NR4, os graus de risco. Considerar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medida de prevenção. Então, avaliar os riscos e trazer medidas. Quando a gente fala de trazer medidas, você tem medidas coletivas, você tem medidas individuais, você tem medidas da própria instituição, da organização. Tá? Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação na ordem de prioridade estabelecida. Nós vamos ver qual que é essa prioridade. E acompanhar o grau, acompanhar o controle desses riscos. Pode mudar? Então, quais são essas prioridades? Então, lá na linha G, subitem 1.4, então as medidas elas devem ser de acordo com a seguinte ordem. Primeiro, você tenta eliminar os fatores de risco. Então, se eu não consigo eliminar os fatores de risco, se eu não consigo sumir com eles da minha frente, da minha empresa, eu vou para o outro grau, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Ah, mas o EPI é o mais importante. Meu funcionário não usa EPI, por isso ele está causando problema. A sua responsabilidade, primeiro, é trazer medidas para eliminar o risco. Depois você vai para um nível de proteção coletiva. Vamos exemplificar, por exemplo. Eu trabalho numa indústria onde gera muitos gases. Será que eu vou primeiro colocar aquela máscara, né? Aquela máscara PFF2, né? Para prevenir ali a inalação dos gases, etc. Ou será que primeiro eu vou, ou sujidade, suspensões, né? Por exemplo, empresa que trabalha ali com cimento, né? Ou primeiro eu vou tentar afastar aquele risco? Será que eu consigo evitar com que a maioria dos trabalhadores fiquem expostos a esse risco, por exemplo, deslocando essa fonte de produção de gases ou suspensão para outro lugar da empresa? Isso é uma possibilidade. Não consigo deslocar. Será que eu consigo colocar um catalisador ali, uma barreira, um filtro de barreira no equipamento? Medida coletiva. Não consigo. Então vamos para as medidas de proteção individual. E também temos aí, além das individuais, medidas administrativas ou de organização do trabalho. Por exemplo, é uma exposição a um ambiente muito, muito frio, ao qual eu não consigo evitar que esse ambiente frio exista. Eu preciso existir uma câmara fria. Então eu tento minimizar isso. Mas eu não consigo também minimizar tanto, que a coletividade, eu não consigo minimizar. Então eu coloco o quê? Um EPI, uma jaqueta, eu esquento o meu colaborador para ele entrar ali dentro, mas eu não posso, mesmo assim, expor ele a tanto tempo. Então eu utilizo medidas de organização de trabalho, com tempos especificados para ele estar sendo exposto a isso, e também medidas administrativas. Por exemplo, melhorar os turnos, melhorar a gestão dos processos, né? Empresa basicamente é isso, gente, né? Gerir recurso humano, gerir processo e avaliar tecnologias e possibilidades. Se você tem tecnologias novas, muitas vezes você melhora o seu fluxo, você melhora a gestão e evita acidentes. Então está de olho sempre em tecnologias novas que possam subir o nível de prevenção, por exemplo, para o primeiro, como eliminação de fatores. É importante. Pode mudar? Aí, como vocês viram lá no final, aí vem a medida dos EPIs, né? Máscara, óculos e outras coisas mais. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função, que implique alteração do risco, deve receber informações sobre. Então, o trabalhador está lá num setor e ele vai para um outro setor, onde são riscos diferentes. Ele precisa ter noção daqueles riscos diferentes. Então, ele precisa ter informações sobre os riscos ocupacionais que existem ou possam originar no local, os meios para prevenir e controlar esse risco, as medidas adotadas pela organização, como foi dito anteriormente, procedimentos a serem adotados em situação de emergência. Sua empresa precisa ter um plano de contingenciamento para emergências e também procedimentos em conformidade com
os subitens ali, né? Pode mudar? A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo, deve ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Então, não mudou o prazo ainda, mas aconteceu uma situação diferente. Mudou um processo, por exemplo. Mudou uma tecnologia. Né? Então eu preciso fazer o quê? Avaliar essas medidas, né, para implementar novas medidas, avaliar os riscos novos para implementar novas medidas para estar podendo diminuir. Então, pós-inovações e modificações tecnológicas, quando identificadas inadequações, lembra que é um processo constante, você sempre está verificando, você sempre está avaliando o ambiente. E muitas vezes o que você não viu a princípio, você vai ver agora, e você vai tomar alguma medida para tentar minimizar aquele risco. Seja ele químico, físico, de acidente, ergonômico, né? Às vezes é uma cadeira que está quebrada, você precisa trocar ela. Às vezes é um desnível que está ali, você precisa corrigir. Isso é uma avaliação constante. E na ocorrência de acidentes ou doenças do trabalho também deve ser reavaliado aquela situação. Por exemplo, um caso recente que eu peguei de uma empresa muito grande, a qual não vou citar o nome, mas em nível nacional e mundial, ocorreu um acidente no qual o cidadão prensou o dedo e amputou, perdeu a falange, perdeu o dedo. Tá? Perdeu bem na base, na verdade. Perdeu desde o metacarpo aqui, perdeu um pedacinho, perdeu toda a extensão do dedo. Tá? E também danificou o outro dedo. O que aconteceu? Ocorreu um prensamento por uma peça muito pesada nessa mão e o processo ao qual ele estava envolvido era trocar uma peça na qual ficava embaixo desse rolo muito pesado, né? Esse rolo era então suspenso, e ele colocava a mão ali. E era uma peça metálica. E depois desse acidente, coisa que não foi vista antes, foi elucidada. Por exemplo, por que não utilizar uma haste metálica imantada, a qual eu possa não colocar a minha mão diretamente ali debaixo daquele peso, e sim prender aquela peça metálica na haste e introduzir ali. Foi uma solução simples, poderia ter sido vislumbrada anteriormente, mas, infelizmente, aconteceu um acidente e, na ocorrência desse acidente, houve, então, medidas e reavaliações para melhorar a dinâmica. E quando houver mudanças de requisitos legais. Mudou a lei, você tem que mudar também a forma de atuar. Capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. A capacitação ela deve incluir o quê? O empregado está entrando na empresa, treinamento inicial. Ele tem que saber os riscos envolvidos no ambiente dele. Ele tem que saber agir diante de uma situação de emergência. Ele tem que saber manipular todo o seu material, todo o seu instrumental. Treinamentos periódicos. Tecnologias mudam também, mas a cabeça da gente nem sempre tem aquele HD tão poderoso, né? Às vezes vai caindo, né? Então, até para reforçar periodicamente, e é o que vocês estão fazendo aqui hoje, isso é muito bom, parabéns para você que optou aí por fazer essa imersão em RH, essa Masterclass em segurança do trabalho, e aprendendo sobre essas medidas, né? Que isso vai trazer uma repercussão muito positiva para a sua empresa, pode acreditar. E também treinamentos eventuais, né? Que é o que a gente está fazendo. Então, treinamentos periódicos, eventuais, isso é muito importante. Pode passar? E como que essa capacitação ela deve ser feita? Então, ela deve incluir estágio prático, prática profissional, supervisionada, orientação durante o serviço, né? Então, o profissional mais experiente vai lá e ajuda quem é menos experiente. Muito eficaz. Exercícios simulados, muito, muito bom. Pessoal, eu que trabalho em SAMU também, tá? Eu faço serviço de atendimento móvel de urgência. A gente lida com situações muito variadas, envolvendo vários riscos. E a gente faz com uma certa frequência esses treinamentos práticos, simulados. É muito legal. E gera até um engajamento da equipe, gera um momento de descontração, é bem bacana, porque além de você adquirir conhecimentos novos, você acaba tendo um momento de descompressão, isso é bem agradável de fazer esses exercícios simulados. Viu? Habilitação para operação de veículos, embarcações, quando for algum equipamento que demande algo específico. Né? Pode mudar. Mas agora vamos falar sobre prevenção consciente. Aquilo tudo ali você tem que fazer, é tua obrigação. Não tem para onde correr. Está na lei, está na norma, você tem que seguir a norma. Se você não seguir a norma, vai vir um agente fiscalizador, você vai tomar uma multa, ou então numa demanda trabalhista vai ser questionado e vai acabar
trazendo grandes complicações para a sua empresa, né? Mas a gente pode ir para um nível muito mais elevado, pode voltar, que é o nível da prevenção consciente. Quando a gente fala em prevenção consciente, a gente tem que partir do pressuposto que o seu colaborador entende o que você está falando. Muitas vezes você faz o teu melhor, você acha que você está conseguindo falar muito bem, você acha que você está conseguindo passar a tua mensagem de maneira clara, mas você não está atingindo o colaborador. Por que não está atingindo? Porque a comunicação, como a gente pode ver no próximo slide, a comunicação eficiente, ela demanda de alguns alguns fatores. Ela precisa do emissor, que é você, que vai fazer lá a incorporação, né, vai admitir esse colaborador ali, vai integrar, fazer a integração dele no ambiente de trabalho, e você, com toda a sua classe, elegância, você conversa muito bem, você explica muito bem, e esse colaborador, ele só está balançando a cabeça, assim, estou entendendo tudo. O emissor está ok. A codificação, né, a língua portuguesa, o canal, né, codificação, a língua portuguesa, estou falando português, o cara entende português. Ele decodifica o português. E aí vem o receptor, ele ouve tua mensagem. Mas será que nesse caminho aqui, você não utilizou alguma palavra que ele não entende? Pode ter tido um ruído aqui. Ou na hora de entender ali, tinha algum barulho, algum processo que pode ter quebrado essa decodificação. O receptor, às vezes, muitas vezes, não entende a mensagem. Por isso é importante a retroalimentação ou feedback. Você fala, você explica e você pede um feedback do seu colaborador. O que você entendeu disso que eu disse? Tá? Uma dessas perícias que eu fiz recentemente era com um cidadão haitiano e, obviamente, tem um gap de linguagem, né? E eu precisava, numa perícia, você precisa ser muito claro, você precisa ser claro no que você está dizendo e você precisa que a pessoa entenda. Então, como que eu comecei essa perícia? Para que não tivesse problema a posteriori. Tudo bem? Meu nome é Renan, sou médico perito, fui designado pelo juízo, e vou conversar com você, e eu preciso saber se você está me entendendo. Ele falou, balançou a cabeça assim. Eu falei, não, eu preciso que você fale se você está me entendendo. Estou entendendo. Ótimo, começamos bem. Falei, eu estou te entendendo bem. Se você não me entender bem ou não compreender alguma palavra, para um pouquinho, que eu explico para a gente poder ter uma comunicação boa. Eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo. Em um momento ou outro, a pessoa às vezes acaba vagando, né? A cabeça às vezes não tem tanta capacidade de fixação. Então você às vezes tem que chamar a atenção, acorda aí, para poder voltar na conversa, para poder ter esse feedback. Então, tá perguntando, entendeu, fulano? Entendi. Então, o que você entendeu? Ah, eu entendi que tem que fazer isso, isso, isso. Ah, isso aí, pode passar. Volta só um pouquinho. Isso tem a ver também, sobre essa questão de comunicação, o que a gente chama de comunicação em circuito fechado, ou comunicação em círculo, né? A gente usa muito na urgência e emergência também. Por exemplo, olha a importância disso. Estou com um paciente grave, uma parada cardíaca, e eu preciso administrar adrenalina. Não pode ser outro remédio naquele momento, tem que ser adrenalina. E eu peço então para o meu enfermeiro, né, o pessoal agora vai ficar bravo comigo, peço então para o enfermeiro que está na equipe, tá? Por favor, prepara 1 ml de adrenalina. E aí eu falo, prepara 1 ml de adrenalina e volto a fazer o que eu estou fazendo. O que eu espero? Eu espero um retorno. 1 ml de adrenalina? Eu falo, sim, 1 ml de adrenalina. Olha o circuito, ele vai, vem e confirma. Aí ele vai me falar, preparado 1 ml de adrenalina. Preparado. Posso fazer? Sim, pode fazer 1 ml de adrenalina. Gente, isso não é bobagem. Confirmar, reconfirmar. Tá? Muitas vezes a medicação errada é administrada por falta de confirmar. Você fala adrenalina e ele entende outra coisa e faz outro medicamento. E você não confirma, ele não checa. Administrou? Administrado. Ok, administrado. E vamos seguir. Conversa. Essa é a grande evolução humana. A comunicação, a gente precisa usá-la de maneira eficiente. Pode mudar. Convencimento pelo exemplo. Gente, a gente tem como eu falei previamente, a gente tem um neurônio chamado neurônio espelho, né?
Não que ele seja um espelho lá também, não, ninguém é tão... o que acontece? Nosso cérebro, ele tem alguns neurônios que são especializados no espelhamento das atitudes. Então, como a gente diz, né? Criança vê, criança faz. A gente acha que é só criança, não é não. Se um cidadão está num grupo, que é um grupo de alto potencial, de alta performance, cresce, esse cidadão ele cresce junto. Se o cidadão, se o colaborador, se o seu empregado está num grupo que as médias, que as metas são baixas, ele pode ser até o melhor colaborador que você tem. As metas dele vão cair. Então, convencimento pelo exemplo. E quando a gente traz, então, para a prevenção de acidentes, você, gestor do RH, você, chefe, você, técnico, segurança do trabalho, precisa ser o primeiro exemplo. É aonde ele vai se espelhar. Ele manda eu fazer isso aqui, mas ele não faz. Ele manda eu colocar o chapéuzinho, o capacete amarelinho, mas ele não anda com o capacete amarelinho. Ele manda eu usar a máscara e a máscara dele tá no queixo. Eu vou usar a máscara? Igual outro dia eu fui no hospital levar um paciente, estava no transporte, fui levar um paciente, e na recepção, agora voltou o Covid, né? Voltou um pouquinho nessa época agora, aumentou um pouco a incidência de Covid, e a recepcionista então pegou uma máscara e me cedeu, porque no ambiente externo a gente acaba não usando, né? E acaba sendo rotina, não está implementado o uso em ambiente externo. Mas no ambiente hospitalar, onde eu ia adentrar, precisava, ela me cedeu a máscara. E eu coloquei a máscara, e quando eu olho, a equipe toda com a máscara no queixo. Então, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é muito negativo. Por quê? Isso traz uma sensação de bagunça. Isso traz uma sensação de que, eu tenho que fazer porque eu sou subordinado, não porque é algo importante. Viu como é diferente? Poder do convencimento pelo exemplo. Pode passar. E esse aqui é muito importante também. Áreas de descompressão, momentos de lazer e descompressão. Lembra daquele cidadão lá pilotando o helicóptero? Né? Lembra daquele cidadão lá pendurado na mangueira lá de cimento lá, né, na obra? Aquele outro lá que quis carimbar o rosto ali no cimento? As pessoas, os seres humanos, nós somos assim, nós temos necessidades. As necessidades, elas vão além só de suprir o financeiro, só de pagar as contas. As necessidades, elas implicam também a felicidade. Muitas vezes a pessoa ela tá ali, sim, porque ela precisa, mas às vezes foi uma opção dela. Às vezes o sonho dela era operar aquela retroescavadeira ali. O sonho dela era ser um gestor. O sonho dela era ser um colaborador na fábrica, né? E a pessoa ela precisa ter aquela expectativa suprida. Às vezes a expectativa é, um ambiente legal, onde eu vou ter uma possibilidade de crescimento, e passa anos e anos, não tem crescimento, e passa anos e anos e o ambiente é pesado, só cobranças, né? Então promover áreas, momentos de descompressão é muito importante. Exemplos disso. A gente tem vários, né? Mas, por exemplo, a CIPAT é um momento muito bom para você estar implementando isso. A CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né, de trabalho, você pode então elaborar muitas atividades e dinâmicas onde o colaborador que às vezes ali no cantinho dele não expressaria ali a sua vontade ou a sua ideia, que pode ser uma ideia muito boa até para mudar a sua dinâmica, ele se sente mais à vontade na CIPAT. A empresa ela monta um ambiente mais descontraído, faz dinâmicas em grupo, né? Também contrata uma pessoa mais descontraída, às vezes, para estar falando ali. E isso é muito positivo. Aquele cara que estava mais na dele, quietinho, ele acaba se expressando melhor, e isso traz, então, um envolvimento, traz um momento mais agradável. Outras coisas que são bem legais, poucas empresas têm adotado, mas são bem legais, criação, por exemplo, de um coral da empresa, onde a pessoa possa expressar ali a parte artística, uma banda, às vezes o cara toca um violão, o outro toca uma bateria, em algum momento ali pode estar fazendo isso. As próprias dinâmicas, os exercícios laborais, tá? Os intervalos de exercícios laborais, a pessoa está ali se esticando, está ali mudando a sua posição, não tem a ver só com ergonomia, não tem a ver só com esticar a coluna, mudar a posição do braço, tem muito mais do que isso, tem a ver com saneamento, higiene mental, a pessoa ela precisa disso, né? Todos nós precisamos disso, mudar um pouquinho a chavinha
mudar um pouquinho o pensamento, isso é muito bom, tá? Pode passar. Bom, estamos indo aí para a nossa reta final e basicamente o que nós conseguimos ver hoje, tá? Nós vimos aí então as doenças relacionadas ao trabalho, tá? Nós vimos os riscos ambientais, as prevenções aí por obrigação, as normas, e as prevenções conscientes, a qual eu chamei de prevenção consciente para vocês, né? Pode passar, só para a gente recapitular aí. E olha a onda vindo aí, pessoal. Olha a onda aí, ó. Será que essa onda aí vai acabar com a tua empresa? Será que essa onda aí vai destruir a tua empresa? Isso é um tsunami, tá? Isso é uma baita de uma onda, isso é um tsunami. Será que esse tsunami vai ter potencial de destruir a tua empresa? Olha que interessante, vou contar uma história para vocês, viu? O casal, né, a Karina e o Isaac, lá em 2004, ela inclusive é médica. Saiu isso nos jornais da época, né? Não sei se você lembra dessa história, uma história que teve o tsunami ali na região de Phi Phi, né, na Tailândia, aos arredores da Tailândia. Eles estavam afastados cerca de 2 quilômetros da costa, mergulhando, com todos os equipamentos de mergulho, preparadinhos ali mergulhando. E teve o tsunami ali na Tailândia, destruiu, arrasou, morreu muita gente. E esse casal era para estar morto nesse momento, se eles estivessem em terra. Muitas vezes, você olhando a sua empresa como está agora, você pode estar olhando e falar assim, olha lá, ó, a água está longe. Eu estou bem tranquilo que a água está bem longe lá, ó. Não vai chegar aqui não, eu estou em terra firme, mas de repente vem a onda e te leva. Muitas vezes, o melhor lugar para você estar, a melhor postura para você tomar, não é a postura de ver de longe o problema, não é a postura de ficar em terra firme e confortável, onde você está nesse momento. Muitas vezes, a melhor postura é como esse casal fez. É claro que eles não tinham essa noção de que isso ia acontecer, né? Mas eles estavam mergulhando a mais de 50 metros ali, abaixo ali no mar, e ela conta, a Karina conta, que ela só sentiu uma água mexendo ali, ela não tinha nem ideia que tinha tido um tsunami. Mas por que eles sobreviveram? Eles estavam dentro da água, eles estavam profundos, estavam aprofundados no problema. Eles sabiam como lidar com aquele problema. Embora não seja o tsunami, né? Isso é uma relação. Eles estavam com equipamento próprio, estavam preparados para estar ali dentro do problema, dentro da onda. E se você estiver preparado para estar dentro do problema, enfrentando o problema e trazendo soluções eficazes e inteligentes, que a gente pode também adotar muitas coisas que eu falei aqui para vocês, você vai reduzir com certeza as suas demandas trabalhistas, você vai reduzir com certeza os acidentes, o absenteísmo, aqueles profissionais que viram e mexem, se afastam por um motivo ou outro, isso cai a produtividade, é só problema, né, gente? Você vai reduzir absurdamente e vai, então, conseguir nadar, ó, tudo ok, tudo jóia, tudo belezinha. Pessoal, pode passar, eu acho que essa é a última. Pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de vocês aqui na nossa Masterclass da Imersão RH Masterclass. Nós abordamos então aí hoje o tema de prevenção, o poder da prevenção para evitar acidentes de trabalho e também demandas com atestados. E fico muito agradecido pela sua disposição e também muito feliz porque você quis aprender mais. Um abraço a todos, se tiver alguma dúvida, manda para a nossa equipe que a gente vai estar respondendo vocês. Até logo!